programa de hoje está com uma pitada de polêmica. Deixa eu te fazer uma pergunta. Piercing e tatuagens é pecado? Meu Deus, o Na Nuvem tá no ar. É isso aí, o tema de hoje é muito polêmico e a gente está com o estúdio cheio aqui hoje. Eu, Tiago, Ana Antunes, Gemima e também nós temos 3 convidados online que já vão aparecer aqui. E eu quero puxar a conversa hoje com você, Ana Antunes. Piercing e tatuagem é pecado? Não é pecado, mas não significa que você tem que ir na primeira esquina e fazer a primeira tatuagem, porque vai ficar pra sempre, tá? Ela já deixou claro, isso é importante. E a Ana é artista, né, Ana? Ela é desenhista profissional, então, assim, você acha que isso colabora com o seu estilo de vida, com o seu trabalho, como que é? O que acontece? Estou aqui com essa blusa grande, mas só mostrar, eu tenho bastante tatuagem, já perdi o número de contas, né? Isso tem muito a ver também porque eu tô introduzida no mundo artístico, eu sou desenhista desde muito nova, tudo meu é desenho, minhas paredes é desenho, então naturalmente isso refletiu em mim, né? Eu também, como dou aula de desenho, eu tenho muitos tatuadores que fazem aula comigo, porque deixa eu dar uma notícia pra vocês, uma curiosidade. Você sabia que se você for tatuar o rosto de uma pessoa, se você errar milímetros, não parece mais a pessoa? Fica igual aquelas tatuagens que fica meme, de que faz jogador de futebol? Sabia, porque a maioria que aparece assim é meme. É meme. Então, assim, eu gosto muito de falar que muito mais do que perguntar se pode ou não pode, talvez você tenha que fazer outras perguntas. E eu sou uma pessoa tatuada, não significa que eu não tenha prudência. Então, assim, eu gosto muito de falar que para você fazer ou não, porque biblicamente, tudo que eu entendo resumindo, não é pecado. Só que existem alguns crivos bíblicos que eu acredito que seja legal ver. Por exemplo, resumindo, né, vai escandalizar? Você é da cidade interior em que a comunidade talvez não aceite muito bem? Pode ser que não faça sentido você fazer tatuagem nesse contexto, porque vai gerar um incômodo ao que não precisava. Então, assim, eu acredito que para você fazer ou não, você tem que fazer outras perguntas. Não é só se pode ou não pode. Deveria? Vou conviver com essa imagem aqui pro resto da vida? Tem algum significado oculto que eu não sei? Eu tenho dinheiro para contratar um bom tatuador? Porque se errar milímetros vira meme, tá? Então, assim, são outras perguntas que eu acredito que seja importante fazer. Muito bom, já gostei da colocação aqui para nossa reflexão e aproveitando também, além de minha irmã em Cristo, é quase que minha prima, né, Gemima? É isso. A gente tem aí os sobrenomes parecidos, né? Parecidos não, iguais. Diniz e Oliveira, só que na ordem contrária. Seja muito bem-vinda, Gemima. Obrigada. Que alegria poder te receber. E já para a gente começar essa pitada de polêmica aqui, para você, como é que você enxerga? Ela falou mais da tatuagem, né? E piercing e tatuagem para você, um cristão, né? A relação dele com a comunidade local, família, o que é que você pensa? Então, eu sou manauara, vim de Manaus, meus pais são pastores, né? Cresci no lar cristão, então tudo isso meio que foi abafado durante muitos anos, né? Na comunidade de fé que eu participava, a tatuagem não era muito bem vista. Então, assim, fazem 7 anos que eu moro aqui em BH e eu trabalho com fotografia e também estou imersa nesse meio de artes. E tatuagem sempre foi algo que eu gostei bastante. E antes de fazer, né, a gente até teve essa conversa, pesquisei bastante, queria algo que trouxesse um significado, não fosse nada que fosse escandalizar, nada que fosse, né, manchar a imagem da igreja e principalmente também de Cristo. Né? Então, as minhas tatuagens, elas falam um pouco da minha história, na verdade. É mais puxada para esse lado do que também homenagem à minha avó e tudo mais. Então, assim, para mim, tatuagem não é pecado e piercing também não. Dependendo daquilo que você for fazer. Se não for escandalizar e nem tampouco manchar a imagem de Cristo para a igreja. E como é que foi para sua família? Essa é uma pergunta um pouco delicada, né? Meus pais, eles são pastores há 40 anos. Meu Deus. Então, assim, é muito tempo para a gente trazer isso
para a realidade deles, né? Então, eles vieram de uma realidade completamente diferente da minha. Hoje, eu tenho 30 anos, então, quando eles me viram, foi um choque bastante, né? Tipo assim, eles ficaram bastante impactados, porque eu tinha acabado de formar no seminário teológico. Então, assim, eles ficaram, a princípio, meio que como as pessoas vão enxergar isso, como as pessoas vão ver isso. Mas, trazendo para o lado ministerial, né, eu continuei ministrando. Quando eu ia ministrar, por exemplo, na minha cidade, principalmente, as pessoas pediam para colocar um band-aidzinho, tampar alguma coisa ali, porque sempre era Assembleia de Deus, né, uma igreja mais tradicional, mais você tinha que ir de saia, né? mais conservadora, e você também tem que respeitar isso. Sim, né? importante. Por exemplo, é o que a Ana falou. Quando você está inserido em um contexto e quando você chega em um lugar totalmente diferente, com um contexto diferente, você tem que respeitar, né? Não significa que, não, eu sou assim e as pessoas têm que me respeitar dessa forma. Pelo contrário, né? Então, para eles, a princípio, foi bem difícil, né? Assim, eles pediram para eu tirar várias vezes, mas depois de um tempo eu fui trazendo para eles a minha realidade de hoje. Então, eles aceitaram, hoje eles são mais tranquilos com isso. Ai, que bom. E olha, daqui a pouquinho eu e o Thiago também vamos dar a nossa opinião, mas você que assiste o Na Nuvem sabe que a gente nunca está com o estúdio com pouca gente, né? A gente está aqui de forma física, mas hoje nós temos 3 convidados online e eu quero apresentar cada um deles e também puxar esse assunto com eles. A gente está ali com a Fabi, que é comunicadora, trabalha aqui na nossa igreja. Dá um oi aí para a galera, Fabi. Oi, pessoal, prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Prazer é nosso. A gente está ali também com a Luísa, que também faz parte da nossa igreja, que é arquiteta, e vocês já podem ver ali, ó, o braço tatuado. Dá um oi para todo mundo aí também, Lu. Oi, pessoal, prazer estar aqui também. Muito obrigada pelo convite, tá? Eu sinto honrada também. E nós trouxemos hoje um profissional na área, que pode falar disso, assim, com total propriedade, que é o Luiz, que é tatuador também, né, Luiz? Isso. Obrigado pelo convite. Então, eu queria já puxar esse assunto com a Luísa, porque ela já está ali com a mão tatuada, já dá para ver. Eu nem vou perguntar para ela se ela acha que é pecado ou não, porque eu acredito que não. Mas eu quero saber, Lu, como que começou, como que é a sua relação com piercing e tatuagem? Você já sofreu algum tipo de preconceito com isso? Eu sei que na sua profissão é mais comum, mas conta um pouquinho pra gente. Então, pessoal, eu comecei, né, para quem não sabe, eu sou convertida desde 2016, só que eu comecei a fazer tatuagens em 2014, então ainda não tinha tanto conhecimento igual eu tenho hoje. Então, naquela época, para mim, qualquer coisa era normal, qualquer coisa era legal. Só sabia que não queria tatuar demônio, né? Porque isso daí eu já tinha aquele receio e tudo mais. E glória a Deus que eu não fiz muitas tatuagens antes de ter um entendimento espiritual sobre isso. Porque hoje eu tenho um entendimento de que a tatuagem, você pode escolher aquilo que você deseja, mas ela tem que ter um propósito, né? Para que você está fazendo aquele desenho? É para adorar a Deus ou é para adorar outras coisas que não são de Deus, né? Então, ainda bem que as tatuagens que eu fiz antes de ser convertida são tatuagens mais de boa, vamos dizer assim, e as que eu fiz, né, após ser convertida, que são a maioria aqui do meu braço, tem passarinho, tem umas escritas aqui e tudo mais, são realmente voltadas para a minha história com Jesus. Então, todas elas hoje, elas contam uma história, né? E eu sou feliz por ter isso, né? Até porque, como a Fernanda já falou aí, eu tô na área da arte, né? Trabalho com arquitetura, então diz muito também sobre o que eu sou, né? Sobre meu estado interno mesmo. Não, sensacional. E eu quero agora perguntar para o Luiz, um profissional da área, primeiro porque eu fiquei curioso. Luiz, você é convertido há quanto tempo e tatuador profissional há quanto tempo? Eu comecei a tatuar, eu aprendi em Belo Horizonte, não sei se vocês estão falando aí, e que eu sou mineiro, mas vim para o Mato Grosso, meu pai veio muito cedo para cá, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu moro desde 75, e eu comecei a tatuar em 85, mas eu me converti numa igreja evangélica em 2007, mais ou menos, então eu já tinha uma caminhada, né? Sim.
Não preciso nem dizer que quem entra numa igreja evangélica já passou por muita coisa, né? E foi muito interessante esse momento, porque foi uma questão assim de criar uma expectativa, né? Se me aceitassem lá ou não. Por conta da tatuagem carregar tantas coisas, né? Que a gente conhece, desde a marginalidade, das drogas, da loucura que é esse mundo de tatuagem, né? Hoje a gente tem uma condição melhor através da internet. Hoje as pessoas não têm mais guetos, né, voltados só para a tatuagem. Hoje a gente tatua a mãe, a filha, a avó. Então hoje a gente pega todos os nichos, né, da sociedade. Acabou aquele preconceito tão grande. Ainda tem, mas hoje é bem menor, né? Isso que eu queria te perguntar, Luiz, e para todos que estão aqui no estúdio, convidados, e até para os nossos telespectadores que estão nos assistindo, vocês, unânime a conclusão de que talvez esse estereótipo do pecado em relação à tatuagem foi desconstruído através de uma cultura apenas ou porque chegou em informações mais bíblicas, né? Sobre cada um, então foi desconstruindo algumas falácias para você em específico que vive a vida fazendo tatuagem, precisa linkar isso em ser um cristão. Quando que você percebeu? Porque você falou 2017, mais ou menos uns 15 anos. 2007, né? 2007, quer dizer, já uns 15 anos, né, que você tem de convertido, mais ou menos, né? Mesmo período que eu. Mas se a gente voltasse mais ainda aí, umas 3 décadas para trás e por diante, era muito preconceituoso mesmo, né? Você acredita que o acesso bíblico mais saudável tornou-se esse movimento artístico mais leve ou é apenas um reflexo da sociedade só moderna? Como é que você enxerga isso, Luiz? Deixa eu te falar, a Bíblia, no Antigo Testamento, lá em Levíticos, tem uma passagem que fala que Deus pede para não fazer tatuagem. Mas aí a gente começa a pensar um detalhe. Por exemplo, há 1.500 anos atrás, o que era tatuagem? Então, se você for notar, os povos pagãos da época faziam, sabe, em referência a divindades, a outros deuses, sabe, a ritos e rituais. Era considerado uma coisa assim totalmente fora da normalidade, vamos assim dizer. E hoje a tatuagem ela é tratada como arte, como uma pintura. Hoje nós representamos a obra de Deus. Você imagina fazer uma flor? O que mal tem nisso fazer uma flor? E outra, na era agora do Novo Testamento que veio Cristo, você acha que Cristo vai se importar que se tem uma flor no braço? Você entendeu? É totalmente fora da realidade de hoje você querer discriminar uma pessoa porque ela tem uma tatuagem. Uhum. Até Cristo fala isso. Outro dia eu vi uma postagem tão legal que dizia assim que Cristo estava no monte lá orando para as pessoas e aí alguém levantou e falou assim: Jesus, quem tem tatuagem vai para o céu? Diz que Jesus olhou para ele e falou assim: até quem faz pergunta idiota vai para o céu. Entendeu? Tem mais coisas importantes para Cristo se preocupar, que é o coração, as nossas intenções, você entendeu? As obras. Sim. Meu Tatuagem Deus. virou uma coisinha simples, você entendeu? Perto de tantas atrocidades, né? Amém. O Luiz pregou aí pra gente. Mas eu ainda vou dar nele uma apertada daqui a pouquinho. Tiago quer polêmica, mas antes da gente saber a sua opinião, pastor Tiago, eu quero saber da opinião da Fabi, porque eu fiquei sabendo aqui no estúdio que ela até estudou para estar aqui hoje. Eu sei que ela também tem tatuagem, mas Fabi, traz aí pra gente o que você estudou sobre o assunto. Você quer apimentar um pouco mais essa conversa? Então, pessoal, assim, a minha opinião, ela é bem parecida com as meninas, né, o que elas compartilharam. Eu também nasci num lar cristão e, assim, para mim foi um pouco difícil, né, de entender
como que seria isso, se realmente era pecado, se não, né? Como que os meus pais viam isso. E eu sempre tive desejo de fazer porque eu achava muito bonito, né? Esteticamente é uma coisa legal também. Mas algo que virou, assim, a chave na minha cabeça, me deu esse entendimento, assim, muito mais esclarecido. E que eu retomei, né, assim, na minha cabeça, até conversando, assim, com pastores que me acompanham. Eu descobri muito num estudo de GC, há uns anos atrás, que estava falando exatamente sobre esse tema, e eu aprendi uma siglazinha que isso cabe não só para tatuagem, mas para todas as coisas que a gente for fazer na vida, que é a sigla DEC, que significa são 4 letrinhas, né, que a gente consegue trazer algumas palavras e a gente consegue fazer essa autoavaliação de coisas que são importantes para essa tomada de decisão. Então, o primeiro, a letra D, eu preciso pensar se aquilo ali, aquela tomada de decisão, aquilo que eu estou tratando, se é algo que vai me dominar, né, o primeiro ponto. O segundo, se me escandaliza. O terceiro, se me edifica. E o quarto, se me convém. Então, pensando, né, em todas essas coisas, essas palavrinhas, assim, eu pude entender mesmo, assim, né, esse contexto da tatuagem, por todas as questões históricas, tudo isso que carrega, essa discussão mesmo bíblica, né, então, eu pude entender e fazer essa autoavaliação a partir disso, e principalmente entendendo o meu contexto, como as meninas falaram. Então, eu precisava entender, no meu contexto familiar, os meus pais são contra, porque assim, por mais que eu faça essa avaliação, acho que para mim tudo bem, estou em paz, eu orei, não tive nenhum tipo de peso com relação a isso, posso tomar minha decisão, mas se os meus pais forem contra, eu estaria em desobediência, aí sim eu estaria pecando, então não seria uma coisa, né, que de fato eu deveria fazer. E a outra coisa também que seria esse consentimento das lideranças espirituais, essa questão da doutrina. Se eu estou numa igreja, né, muito tradicional, que isso não é considerado, né, uma boa coisa que eu posso fazer, se eu estiver indo contra também, eu estarei em desobediência, isso pode trazer algum julgo sobre mim, então eu avaliei muito isso, procurei, né, os meus pastores, as pessoas que me acompanham para poder entender sobre isso, e principalmente o significado, né, então é isso, eu não vou tatuar uma coisa aleatória justamente porque é algo que fica para sempre, o que isso vai significar? É importante você buscar isso, né, e as 2 tatuagens que eu tenho, assim como que a Luísa compartilhou um pouco da história dela, traz muito dessa minha relação com Deus também, de coisas que eu pensei e falei, eu quero, toda vez que eu olhar, eu vou lembrar disso, de uma conversa que eu tive com Deus, de uma mensagem que isso me traz, para que no momento difícil, às vezes eu posso estar na correria, muita coisa que eu olho, aquilo me remeta, essa mensagem me traga esse conforto também. Claro que eu não preciso de uma tatuagem para isso, mas, né, como era algo que eu já gostava e que eu queria fazer, também tem esse significado a mais para mim. E principalmente a oração, né, como eu falei, se de fato é algo que não me traz peso, que me traz paz, né, a partir de todos esses passos, né, que eu passei, isso tá tranquilo para mim, eu decidi fazer e foi assim que eu fiz também. Ótimo, eu preciso apimentar aqui, a gente só tem mais um pouquinho de tempo e eu preciso, acho que é unânime o pensamento de vocês quanto o fazer, não encontrando base bíblica para não deixar de fazer. Pergunta a todos e para que causa reflexão, também para quem está nos acompanhando. O apóstolo Paulo escreve a carta aos Coríntios no capítulo 8 e também em Romanos 14, e obviamente que ele ilustra sobre pedra de tropeço, escândalo. Ele associa uma vida pagã quando eles tinham costumes de comerem coisas sacrificadas a ídolos. Isso causou um alvoroço na igreja corintiana. E aí Paulo escreve um capítulo inteiro, o capítulo 8, dizendo, olha, quem come, quem bebe, nada tem em si próprio de mal algum. O problema é a consciência daqueles que, ao verem quem come e quem bebe comendo, imaginam, por ser neófitos, que eles estão comendo comida sacrificada. Ele termina o capítulo 8 dizendo assim, por amor ao seu irmão. Se você ama o seu irmão, é melhor que você não o faça. Ele chega em Romanos, uma outra carta, explicando também grande parte da igreja gentílica aos romanos, judeus que vieram do judaísmo, gentílicos, e a mesma coisa. Capítulo 14. Quem come ou quem bebe não há problema algum, mas por causa do seu irmão você não deixaria de comer ou beber? Pergunta, se nós somos, como vocês disseram, em grande parte,
uma igreja ocidental mais pendente ou tendenciosa ao tradicionalismo, não é importante uma reflexão por causa do meu irmão, por amor ao meu irmão? Até que ponto eu posso ter essa relação? Eu fazendo uma tatuagem, porque eu percebi que vocês sempre responderam assim, não, eu orei, eu pedi Deus, eu tive paz. Mas assim, em que momento a igreja entra? Em que momento a abnegação em relação a isso, a gente pode validar essas afirmações de Paulo? Quero começar com o Luiz aí. Luiz. É muito importante isso que você falou, porque o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro um negócio, né? Tudo é permitido, mas algumas coisas não convém. Então, a gente tem ouvido assim, eu vejo muito aqui, eu tenho convicções cristãs, por exemplo, que não me deixam tatuar nada relacionado a demônio, nada relacionado a crimes, alguma coisa que, sabe, que eu sou bem sincero mesmo, eu falo para a pessoa, você me desculpa, você tem as suas convicções, mas eu tenho as minhas, eu não me sinto bem, procuro um outro profissional para te atender, você entendeu? A gente quer aqui levar as coisas boas do espírito e não da carne, entendeu? Então a gente pensa no amor, sabe, na fidelidade, sabe, que a gente possa, sabe, ter alegria no que está fazendo, sabe, para ter isso como uma coisa certa, não uma coisa que possa nos carregar depois de outras, sabe, de outras situações. Ótimo. Quer contribuir um pouquinho? Só para fechar, né, dar um pouquinho minha opinião a respeito disso, é o seguinte, é muito válido isso que Paulo fala e eu acredito que a chave do que ele está falando tem a ver com a consciência, o amor ao irmão e também está inserido na cultura. Sim. Ou seja, o que é amor para o irmão naquela época não é hoje. Então, falando nesse assunto, eu acredito, por exemplo, se você é um missionário, você é um evangelista, você é uma pessoa que sabe que você vai entrar em contato com culturas, com meios sociais em que isso é um escândalo, é uma coisa que faria a pessoa não aceitar Jesus, por amor, você não deve tatuar. E eu falo isso com toda certeza. Mas, se você se vê inserido num local, o seu chamado ali é totalmente diferente. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Eu sou artista, uma coisa ali, cantor, tô dando um exemplo por lado. Você sabe que na sua sociedade, no seu meio, na sua geração, aquilo não costuma ser um motivo de escândalo, você já tem esse entendimento, não cria objeção, né? Não cria objeção, aí eu creio que você pode ter essa liberdade, mas existem vários casos em que a tatuagem vai ser problema para você. Sim. Por exemplo, policial, não precisa nem entrar no meio religioso, tem que tomar cuidado em reconhecimento em morros, tem muitas situações que saem até do campo religioso em que você tem que ter essa prudência. Sim. Então eu acredito aí, se você é um evangelista, se você vai fazer missões, se você está no interior em que o povo é muito tradicional, é totalmente lícito você abrir mão de algo que você poderia por amor ao seu irmão. Amém. Ótimo. Gente, o nosso programa está caminhando para o fim, mas eu queria passa falar muito rapidamente a minha opinião e saber a opinião do pastor Tiago, que ele apimentou tudo aqui, mas ele não falou se ele acha que é pecado ou não. Bom, Fernanda, eu acredito muito nisso que a Ana falou, assim, eu não tenho tatuagem, gente, eu não tenho. Meu pai nunca deixou eu fazer e ele falava, meu pai é pastor também, e ele sempre falava, tatuagem não é pecado de acordo com a Bíblia, mas para você porque desobediência é pecado. Então, se você fizer, você está me desobedecendo. Então, eu não fiz, eu tive vontade em alguns momentos, mas passou, assim, hoje... É algo que, assim, eu acho bonito, tem várias que eu acho legal, acho que super combina com o estilo. A gente está aqui no estúdio com um tatuador, com uma comunicadora publicitária, né? Com uma arquiteta, fotógrafa, desenhista, artista. Então, são meios onde a tatuagem é muito comum e super viável. Acredito também que comunica no meio cristão. Você vai ver algumas igrejas, jovens, às vezes uma pessoa toda tatuada, que ela vê um pastor todo tatuado, ela fala, cara, que legal, o pastor é tatuado. Isso pode trazer uma aproximação, pode fazer com que ele pare para ouvir aquele pastor, assim como pode ser para outra pessoa assim, cara, aquele pastor é tatuado. Nessa igreja, eu não piso. Então, é algo muito tênue, é complicado.
Eu não tenho vontade de fazer, mas eu quero saber, porque a gente tem 1 minuto para encerrar. É pecado ou não é, pastor Tiago? Teologicamente... Até engasguei isso aqui. Teologicamente, não tem nenhuma afirmação paulina, joanina, petrina, enfim, nem Cristo falando sobre isso, né? O único verso do Antigo Testamento de Levítico. Mas a Bíblia precisa ser interpretada pelas próprias Escrituras. Então, quando eu junto todos os versos, eu junto essa afirmação que o Luiz citou, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém, na verdade, Paulo está em aspas, né? Ele cita, porque essa era a falácia da época, não era que Paulo estava dizendo que tudo era possível. Mas não é pecado. Eu tenho uma tatuagem que eu fiz antes da minha conversão. Olha aí, hein? Num lugar terrível. Uma tatuagem terrível. É feia, gente. Feia, feia, feia. É uma letra em japonês. Aí eu fui perguntar para um japonês. Ele falou, não é isso não. Falou que não tinha nada a ver com o que eu tinha pedido. E aí, meu sonho era tampar a tatuagem com outra tatuagem. E por causa, como eu citei, da minha consciência, nada contra quem aprova, pelo contrário, mas eu prefiro não fazer. Sim. Esse é o meu ponto de vista. Entendi. Então é isso, gente. Um tema super especial. Eu acho que na nuvem, gente, vamos pedir na internet para aumentar o tempo desse programa, porque, sério, é muita coisa legal para a gente falar, todo mundo com muito conteúdo, mas passa muito rápido. Mas foi muito especial estar aqui. Você que está em casa, se você tem vontade de fazer ou não, vai para as Escrituras, leia a palavra, procura saber mais. E nós te esperamos no próximo Na Nuvem.